Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Começa agora mais um momento de gratidão, 30 minutos. Quero estar aí pedindo perdão aos irmãos. Não foi possível a gente colocar um vídeo, ficamos um dia aproximadamente aí de atraso. A vida de um pastor não é fácil, né, irmãos? Eu não estou só fazendo os vídeos. A minha vida não se resume a isso. Eu cuido de pessoas e às vezes eu tenho que cuidar muito mais e aí atrasa, a gente não consegue se organizar porque eu prefiro atender. Eu prefiro atender as pessoas, amém? Mas em nome de Jesus a gente vai estar organizando essa parte e eu creio que a gente vai estar já todos os dias na parte da manhã entregando um vídeo para você. A gente estava fazendo isso aproximadamente 6 horas da tarde, todos os dias às 6 horas da tarde. Então a gente vai começar a entregar agora os vídeos para vocês na parte da manhã. A gente já solta em nome de Jesus Cristo. Esse vídeo vai estar passando durante o dia todo e a gente só vai soltar o outro agora no dia seguinte na parte da manhã. Então a gente vai tirar os vídeos das 6 horas da tarde e vamos jogar para todos os dias na parte da manhã. Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje o tema da mensagem é: como Deus reage no momento do nosso sofrimento. Como Deus reage quando você está sofrendo, no ato do sofrimento. Como que será a reação do nosso Deus? Amém? Quero que você já abra sua Bíblia aí, em Isaías capítulo de número 6, serão dados 2 exemplos. Um exemplo no Velho Testamento, outro exemplo no Novo Testamento. Amém? Então eu quero que você já abra aí em Isaías capítulo de número 6. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e também dar o seu like. Por favor, nos ajude. Amém? Nós estamos com 207 inscritos. Glória a Deus. Mas ainda, como eu sempre digo, está muito longe, né, irmãos, do objetivo. São 1000 inscritos que a gente precisa e nós vamos conseguir. Isso é só o início, mas nós vamos conseguir em nome de Jesus. Vamos então para a palavra de Deus. Versículo de número 1 de Isaías capítulo de número 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Pastor, o senhor falou que vai hoje pregar sobre como Deus reage no momento do nosso sofrimento. Exatamente quando nós estamos sofrendo. Como será a reação de Deus? E o primeiro exemplo seria no Velho Testamento. Amados, aqui a Bíblia diz que Isaías teve uma visão. O profeta Isaías, profeta messiânico, ele tem uma visão. E nessa visão, ele contempla a glória de Deus. Ele contempla a presença de Deus. Ele vê o Todo-Poderoso assentado sobre um trono. E a Bíblia diz que o seu séquito, sua glória, enchia todo o templo. Como é que Deus reage diante do seu sofrimento, do meu sofrimento? O primeiro exemplo que eu vejo aqui é de um Deus que está no controle de tudo. A primeira coisa que eu vejo aqui, o primeiro exemplo, é de um Deus que, se está assentado, é porque ele não está desesperado. Se está assentado, alguém que está assentado não perdeu
Ele está deixando claro que Ele não perdeu o controle das nossas vidas. Procura ficar assentado, tranquilo, quando você estiver passando por algum problema. Tenta. Você já parou para analisar? Todas as vezes que nós passamos por alguma situação adversa, dependendo da notícia, não tem como ficar assentado. O que Deus está dizendo nesta palavra é simplesmente isso. No momento do seu desespero, minha filha, no momento do seu desespero, meu filho, eu continuo assentado, ou seja, continuo no controle da tua vida. Eu sei o que eu vou fazer. No céu não existe descontrole, no céu não existe desespero. Os anjos não estão voando de um lado para o outro, com a mão na cabeça, batendo as asinhas, desesperados, dizendo: e agora? O que vamos fazer? Não, no céu é tranquilidade, se mostra equilíbrio, controle de tudo e de todas as coisas. Primeiro exemplo, o nosso Deus está assentado, soberano, tremendo, glorioso, poderoso, sabendo muito bem o que está fazendo contigo, comigo, conosco. Ele sabe. Pastor, você está querendo dizer que então em meio a esta tribulação, em meio a esta notícia terrível que eu acabei de escutar, em meio ao meu sofrimento, Deus se mostra tranquilo porque sabe o que está fazendo comigo e o porquê Ele permitiu tudo isso? Exatamente. O inimigo, o desejo do inimigo é te colocar contra o nosso Deus. Porque existem momentos que essa tranquilidade de Deus, esse equilíbrio, e às vezes até sem se manifestar, ou seja, às vezes Deus se cala. O inimigo, ele aparece para dizer: olha aí, tá vendo? Se Ele te amasse, você não estaria passando por isso. O desejo do inimigo é colocar inimizade entre o homem e Deus. Mas eu tenho algo para te dizer. O nosso Deus, às vezes, está trabalhando, está em silêncio às vezes. Esse silêncio significa que Ele é soberano e Ele não precisa ficar fazendo estardalhaço para mostrar para você que Ele está trabalhando, não. O nosso Deus às vezes trabalha e você nem está percebendo, e o nosso Deus está agindo. Aleluia! Porque Ele é tranquilo, Ele sabe o que está fazendo. Ele é controlado. Ele é soberano, poderoso. Não existem palavras para colocar como qualidades ao nosso Deus. Te dei então o primeiro exemplo no Velho Testamento. O nosso Deus está sentado, cuidando de você. E às vezes Ele está trabalhando no silêncio. Não dê ouvidos a vozes que vão dizer para você: Deus não te ama mais, Ele te deixou, Ele não se importa contigo. Olha aí, tá vendo? Em meio ao seu silêncio, aliás, em meio ao teu sofrimento, Deus se cala, Deus está tranquilo. Parece que Ele nem se manifesta. Deus nunca vai se mostrar desesperado. Sabe por quê? Porque nada desespera o nosso Deus. Absolutamente nada. Logo mais você vai estar contando o testemunho dizendo: Deus de Israel Todo-Poderoso entrou com providência na minha vida. Deixa eu te dar outro exemplo agora. Vamos lá então. Como é que Deus reage? Te dei um exemplo no Velho Testamento.
Vou te dar agora um outro exemplo no Novo Testamento. Como é que Deus reage no momento do nosso sofrimento? Exatamente na hora em que você está arrancando os teus cabelos. Tem vezes, irmão, tem vezes que o desespero é tão grande, e eu entendo isso. Tem vezes que eu lido com pessoas e é tão difícil às vezes a gente tentar controlar, acalmar uma pessoa, porque a notícia, às vezes a situação em que a pessoa se encontra é tão terrível, é desesperadora aos olhos humanos, que é difícil a gente conseguir controlar, trazer calma, trazer ao conhecimento dessa pessoa o amor de Deus para ela. Mas com muita insistência, com paciência, trazendo a ela a palavra, ela vai entendendo. Então vamos lá agora para o exemplo do Novo Testamento. Vamos lá? Marcos capítulo de número 4, versículo de número 35. Vamos ver? A epígrafe, o título diz: Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, versículo de número 35, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa do barco, dormindo. Aleluia. E ele estava na popa do barco, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Percebeu aqui? Jesus, ele dá uma ordem, ele diz: iremos para outra banda do mar. A Bíblia diz que alguns não queriam, porque em outro evangelho diz que Jesus os constrangeram a ir por outro lado. Mas mesmo sem querer, alguns, eles obedeceram. Quando você está em obediência à voz do Senhor Jesus Cristo, e Ele te manda e você obedece, Ele está se responsabilizando sobre a sua vida. Você não serve o Senhor? Se você não serve, aliás, se você serve a Jesus, se você está obedecendo à voz deste Deus maravilhoso, então fica tranquilo. Fica tranquilo. Porque Ele se responsabiliza pelas nossas vidas. Foi Ele que deu a ordem. Só que no meio do caminho, na hora no meio ali, enquanto eles estavam navegando, a Bíblia diz que inicia-se então um grande temporal de vento, um temporal terrível. E a Bíblia diz que as águas entravam para dentro do barco. Mas quem foi que deu a ordem para ir para o outro lado? Quem foi? Não foi Jesus? Se a pessoa está em obediência ao que Ele ordenou, a sua palavra, ainda que os ventos se levantem, porque trouxe desespero. Imagina, irmão, meu Deus, trouxe desespero, porque esses homens, eles viram o que estava acontecendo, a água estava entrando, aquele temporal terrível de vento. E talvez você esteja dizendo: eu estou em obediência, pastor, a Jesus.
E olha o que está acontecendo comigo. Olha a notícia que eu acabei de receber. Fique em paz. Foi Ele que te mandou obedecer, não foi? Não é a Ele que você está servindo? Então Ele vai se responsabilizar sobre a sua vida. A Bíblia diz que o desespero tomou conta desses homens, a ponto deles acordarem Jesus. Mas o que eu quero que você entenda é o tema dessa mensagem. O desespero desses homens foi muito grande. Mas Jesus permanecia dormindo. Em meio àquele grande desespero, Jesus permanecia dormindo. Explica para mim. O que significa isso? Tema da mensagem de hoje. Como Deus reage no momento do nosso desespero, no momento do nosso sofrimento. Pastor, Jesus estava dormindo. Será que era por conta de alguma negligência? Não. Ele estava nos dando um grande ensinamento aqui. O que para os discípulos era desespero, trazia desespero, para Cristo. Ô irmão, que sono é esse? Explica para mim, se não era um ensinamento aqui. Numa tempestade tem trovões? Tem. Numa tempestade tem relâmpagos? Tem. E fala a verdade para mim, dependendo do relâmpago e do trovão, é cada susto, não é? Fala a verdade. Se aqui era um grande temporal, a Bíblia não diz, mas provavelmente tinha relâmpago, tinha trovão, e Jesus lá, ó, dormindo sobre a almofada. Se a Bíblia diz que chovia e as águas entravam para dentro do barco, com certeza aquelas águas batiam no seu rosto enquanto ele dormia, mas nada disso apavorava o nosso mestre, nada disso o fez acordar, ele permanecia descansando. Alguns teólogos vão dizer, mas não é, pastor, é porque ele estava muito cansado. Ô irmão, para de conversa. Jesus estava dando um ensinamento aqui. Ele estava mostrando que na hora do nosso desespero, na hora do nosso sofrimento, ele se mostra completamente tranquilo. Ou seja, eu sei o que é que eu permiti na vida dela, eu sei o que é que eu permiti na vida dele, e eu sei muito bem como eu vou agir. Eu descanso enquanto você se desespera, minha filha, enquanto você se desespera, meu filho, eu descanso porque eu sei o que eu tenho que fazer. Todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam ao Senhor. Não se desespere, entenda que Deus está no controle da tua vida. O que nos desespera para o Senhor traz sono, viu? Ó, é lógico que o Todo-Poderoso não dorme. É só uma palavra, uma analogia para que você entenda o que eu estou tentando te dizer. O nosso Jesus se mostrou tranquilo, se mostrou calmo, se mostrou uma pessoa que sabia muito bem o que estava fazendo. Tinha sido ele que tinha dado a ordem para ir para o outro lado. Então ele estava se mostrando aqui soberano sobre toda aquela tempestade. E ele se mostra soberano sobre tudo aquilo que está acontecendo com você neste exato momento. Pastor, e qual foi a reação de Jesus? Porque os discípulos o despertaram. E fala a verdade, irmão, às vezes parece que Jesus está calado, parece que Jesus não está se importando. Aqueles homens ficaram apavorados, eles acharam que Jesus não estava nem aí para eles, porque eles perguntaram: Senhor, não te importa que pereçamos? Ou seja, o Senhor não se importa com a gente, não? O Senhor não está vendo o que a gente está passando aqui, não?
Jesus primeiro acalma a tempestade, versículo de número 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que neste exato momento o Senhor estende a mão e Ele vai dar um basta neste problema aí, viu? O nosso Deus está agora entrando com providência, e o motivo do teu desespero, para Ele Deus, para Ele Jesus, não é nada. E Ele está no controle de tudo, e Ele estende a mão. E ele declara a palavra: todo mal seja cessado agora, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz, irmãos, que logo em seguida, após ele acalmar a tempestade, diga comigo assim, ó, você que me ouve, diga assim comigo, ó: agora é a hora da lapada. É, pastor? É. Depois que ele acalmou a tempestade, ele precisava dar uma repreensão agora nos discípulos. Olha só o que ele disse no versículo de número 40 de Marcos, capítulo de número 4. Disse-lhes, pois, Jesus: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus olha para eles e diz: por que vocês são tão tímidos? A palavra tímidos aqui, no original grego, é uma palavra que expressa o seguinte significado, preste atenção. Timidez, aqui não é timidez de personalidade. Aqui o sentido da palavra para tímidos é aquele a quem eu dei autoridade para fazer e não está fazendo. Por que Jesus disse ainda não tendes fé? Porque Jesus já tinha ensinado para eles na primeira tempestade como eles deveriam agir. Na primeira tempestade, ele vem andando por cima das águas. Eles tinham ficado desesperados, apavorados. Jesus ensina para eles como é que eles tinham que agir. Tem toda aquela situação entre Jesus e Pedro. Pedro afunda, Jesus vai lá, estende a mão, levanta Pedro, traz Pedro para dentro do barco, andando por cima das águas, acalma o vento, acalma a tempestade. Ou seja, Jesus ensinou como tinha que fazer. Por isso que Jesus aqui repreende eles: ainda sois tão tímidos? Quer dizer, dei autoridade para vocês fazerem e vocês ainda não estão fazendo? Na primeira tempestade eu já ensinei vocês. E vocês ainda não entenderam? Ficaram desesperados de novo. Você entendeu às vezes o porquê que a gente entra em contato com uma pessoa e aí minha irmã, como é que você está? Pastor. Mas peraí, irmão, o que está acontecendo? A gente pensa que é um outro problema. Porque há 5 anos atrás, a irmã estava com um problema. 5 anos depois se encontra com ela: e aí, minha irmã, como é que você está? Ai, pastor. Aí a gente acha que é outro problema. Aí é o mesmo problema. Jesus permitiu que os discípulos passassem pelo mesmo tipo de problema, ou seja, era uma tempestade semelhante à primeira, para ver se eles acordavam e colocavam em prática aquilo que ele tinha ensinado. Você tem que perguntar para Jesus: Senhor, o que você está querendo me ensinar? Não é para você. Jesus não permitiu esta situação para o teu fracasso, para a tua derrota, para Satanás ficar zombando de você. Não! Ele permitiu para que você levante a cabeça e diga: Deus
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 28. Então há uma resposta para tudo isso. O Senhor não permitiu para minha derrota, para o meu fracasso, para o inimigo ficar pisando em mim. O Senhor permitiu para que eu saia dessa situação, dessa grande tempestade, com a minha vitória, tendo grandes aprendizados com o Senhor. Me ensina, Senhor, o que eu tenho que fazer? Me mostra qual é a minha parte dentro de toda esta situação. Eu quero orar por você. Tema da mensagem de hoje: como Deus reage diante dos nossos sofrimentos. Eu te mostrei aqui. Ele está ensinando para mim e para você que é para que eu e você venha reagir exatamente como Ele reage. Fica em paz. Confia nele. Pastor, mas você não sabe a notícia que eu recebi. O negócio está feio, pastor. Meu Deus, mas o Senhor está mostrando para nós aqui que a gente venha aprender com o nosso mestre. Nós temos que aprender com ele. Fiquem calmos, meus filhos. Descansa. Pastor, não tem como deitar a cabeça numa almofada e dormir. Mas se Jesus conseguiu no meio da tempestade, por que nós não conseguimos também? Ele está te dizendo, Deus está dizendo para você aqui. Eu controlo a tua vida. Descansa. O inimigo tem que ficar perturbado mesmo. Ele tem que olhar para você e dizer: eu achei que ela ia se desesperar. Eu achei que ela ia arrancar os cabelos. Eu achei que ela ia, ou que ele ia se suicidar. Mas olha ela lá, está adorando. O inimigo tem que ficar perturbado. Ele tem que dizer: não estou conseguindo entender. Ela está glorificando, está exaltando, Oxi. E você vai dizer: exatamente, Satanás. Sabe por quê? Porque o mundo pode se desesperar, mas eu confio no meu Deus, no meu Senhor, no meu Salvador. Se Ele descansa, eu descanso também, porque é Ele que cuida de mim. Então eu decidi confiar nesse Deus. E eu tenho certeza que Ele está cuidando de mim. Ele pode estar em silêncio. Pode parecer que Ele está dormindo, mas Ele não está, porque o nosso Deus nunca dormiu e nunca dorme. Pastor, o senhor falou que ele estava dormindo aqui. Eu estou falando que aqui ele estava em estado físico, ser humano, cansado. Mas até este evento era para nos ensinar que Ele está no controle das nossas vidas. Recebe vitória, recebe paz, tenha paz no seu coração. Fique em paz. Vamos orar? Deus está entregando a paz ao seu coração agora, porque Ele vai estender a mão e vai acabar com toda essa situação, e você vai contar o seu testemunho. Deixa o pastor orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos ensinou e quer que a gente venha te imitar, que sejamos imitadores de Cristo. Que Senhor, a tua palavra diz que Pedro deve ter se lembrado desse dia aqui. Um dia Pedro estava preso. E o que foi que Pedro foi fazer? Foi dormir. Meu Deus, que coisa tremenda. Pedro deve ter se lembrado, Senhor, desse dia, porque no dia que ele estava preso, a tua palavra diz que ele foi descansar. O anjo, quando chegou, Pedro estava dormindo. O anjo disse: desperta, rapaz, vamos. Meu Deus, que nós tenhamos, ó Deus, a mesma paz, a mesma confiança, que nos faça descansar no Senhor. Em nome de Jesus, aquele que beber desta água, o desespero não te toma mais, o desespero não te vence. A paz do Senhor Deus Todo-Poderoso virá sobre ti, e ainda hoje, mesmo em meio a essa tribulação, você consegue descansar, você consegue dormir, porque você sabe que através desta palavra Deus te confirma que Ele está cuidando de tudo isso. E o final não será como Satanás quer, mas será como Ele quer, em nome
de Jesus. Beba esta água com o pastor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, minha filha, meu filho. Que Deus abençoe tua vida. Tenha paz, fica calmo. Não se desespere. Deite na tua cama e descanse, porque Deus está cuidando de você, em nome de Jesus. Compartilhe este vídeo a pessoas que estão agora precisando de ajuda. Me ajude a evangelizar. Amém? Eu te agradeço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.